Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar com o livro do módulo 2. Então assim, quem não pegou, dá o stop, corre, pega o livro do módulo 2 que nós vamos começar, tá bom? Pega seu caderno, hoje a gente vai ter aula de ciências, tá? Sempre a gente de repente vai fugir um pouquinho daquele esquema do horário, mas porque a gente está tentando dividir da melhor forma para poder passar o conteúdo para vocês, tá bom? Então pega lá seu caderno, coloca a data de hoje, módulo 2, ciências, a água, página 182 a 191, tá bom? Colocou no caderno, vamos lá. Pessoal, vocês já sabem, né? A tia continuando, é só vocês darem um pause no vídeo e escrever, tá bom? Então vamos lá, pegou o livro, abriu na página 182, todo mundo já tá com marca-texto na mão, não tá? Tenho certeza que vocês estão com marca-texto na mão. Todo mundo já colocou a data naquele cantinho aqui em cima, ó, do livro. Já coloca a data, tá bom? Quem quiser escrever no caderno também, coloca lá aqui do lado módulo 2, segundo bimestre, tá bom? E nós vamos caminhando conforme nós podemos, tá bom? Da melhor forma. A gente vai falar um pouquinho agora em ciências sobre a água, a importância dela, onde nós podemos encontrar, tá? E aí a gente vai acompanhar a leitura e marcar quando for necessário. Então, quando for necessário, eu vou falar, pega o marca-texto, marca o texto, tá bom? Então, vamos lá. A água, página 182. A água é um dos recursos mais importantes da Terra. É tão importante que quando os cientistas procuram por indícios de vida em outros planetas, uma das primeiras características que observam é a existência de água. E a Terra tem água em abundância. O que é abundância? Em grande quantidade, tá? Mas será que tem mesmo? Então, primeira coisa, para haver vida no planeta Terra, é importante que tenha água. Lembra que eu falei da luz do sol? Existem algumas coisas que são importantes para que exista vida no planeta, tá? Então, vamos lá. A água do local mostrado, abre sempre o livro para a gente poder ver a imagem toda, tá bom? Na fotografia, encontra-se sobre o solo ou embaixo do solo. Quando você olha aí, parece o quê? Parece uma caverna, uma gruta, né? Um lugar onde tem água debaixo da terra, tá? E onde a gente pode encontrar água no planeta Terra? A gente pode encontrar onde? Rios, cachoeiras, né? No mar. Deve ter gente que fala assim, na praia tem água. Na praia tem água, tá bom? Aí aqui está falando sobre alguns lugares turísticos que você já ouviu e que estão relacionados à água. Acredito que todos aqui já tenham passeado ou viajado em algum lugar que foi ou a praia, ou a rio, ou a cachoeira, ou lagoa, né? Acho que todo mundo já teve, de repente, essa experiência aí, tá bom? Na 184, a água na Terra, nós temos uma reportagem. Essa reportagem fala de 2 astronautas. Eles estiveram fora do planeta Terra e viram um planeta de fora dele, né? Lá na órbita, né? De lá para cá. E aqui está escrito o que eles viram. A Terra é azul, Gagarin em 61. John Glenn deu 3 voltas pelo planeta em 62. Esse 61 e 62, só para vocês entenderem, é o ano que isso aconteceu. Então, foi em 1961 e embaixo é 1962, tá bom? O major soviético Yuri Gagarin nasceu em 9 de março de 1934 e tinha 27 anos de idade quando pronunciou uma curta exclamação, ouvida por todo mundo com o mais absoluto assombro. Assombro é assustado, né? Espanto, tá? A Terra é azul. Era 12 de abril de 1961 e o cosmonauta estava na órbita do planeta a bordo da cápsula Vostok 1, vendo com um distanciamento de até então impensável. Quer dizer, as pessoas, na verdade, antigamente, nem acreditavam que a gente conseguiria viajar para fora do planeta, tá? Passou 1 hora e 48 minutos em órbita, ou seja, fora do planeta Terra, e voltou cheio de impressões sobre a Terra vista de longe. Então, quando ele olha a Terra vista por fora, do lado, né, na órbita, ele tem essa visão que está embaixo, ó, que vocês estão vendo no livro. Terra à vista do espaço, que está dentro dessa bordinha rosa, tá? Então foi o que eles avistaram. Lá no cantinho da Terra, lá no alto do desenho, tem o quê? O que é essa bolinha aí?
Fala pra mim. É a Lua, né? Muito bem. O que representa a parte azul que cobre a superfície da Terra vista por Yuri Gagarin? Toda essa parte azul aí é o quê? Pensa aí, fala pra mim. Já falaram, né? É a água. Essa parte azul que a gente vê do planeta é a água, tá bom? Observando a imagem ao lado, podemos perceber que a maior parte da superfície terrestre é coberta por quê? Água ou solo. Esse solo aí seria a Terra. Água ou solo? Água, né? E aí vocês já podem marcar e corrigir. A partir desse módulo, a gente vai fazer o possível, né? Para poder fazer junto com vocês, tá? Mesmo que a gente faça poucas páginas de repente, mas a gente consiga dar um tempo para vocês resolverem, no caso matemática, né? No caso para vocês resolverem e a gente corrigir, tá bom? Pra gente não deixar nada sem corrigir e a gente ir resolvendo tudo para não passar nada. E aí o que eu vou pedir para vocês? Corrigiu? Ou dá o certo de caneta azul, caneta vermelha ou a lápis, tá bom? Para saber que para estar tudo registrado no livro que a gente já fez e já corrigiu. Tá combinado? Então vamos lá. A gente vai marcar agora, tá? Pega aí na página 185. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água e 29% não é coberta por água. Ou seja, 71 é um número maior que 29. Então, a maior parte da Terra tem água e a menor parte, 29%, não é coberta por água. É a parte que representa a Terra, tá? Então, vamos lá. Considere que os 100 quadradinhos, a gente tem aí um quadrado com vários quadradinhos dentro. Quando a gente trabalhou com material dourado, a gente sabia que esse bloco tem quantos quadradinhos, quantas unidades? Deixa eu ver se vocês estão espertos. Ó, lembrando matemática, só o quadradinho sozinho, né? Isso, eu acho que eu já falei, ou a tia Lu já falou. Lá atrás, no nosso livro, né, do módulo 1, eu acredito que no módulo 1 tinha. A gente tinha o material dourado. Quem já tirou, ó, esse aqui também tem, ó, material dourado, tá? Quem quiser deixar destacado para quando for precisar fazer alguma coisa, pode deixar destacado. Da página 13 do material complementar, tá? Então, deixa eu usar até aqui essa imagem. Então, quando a gente tinha esse cubinho, só um cubinho é uma unidade. Uma barrinha tem 10 cubinhos. Então, essa barrinha tem 10 unidades, é uma dezena. Essa placa, que é aquela mesma placa que tem lá em Ciências, ela tem 10 barrinhas, que corresponde a 100 unidades, tá bom? Tá? Vocês lembram? A gente fez isso lá na sala, a tia Cris pegou a caixinha dela que tem esse material. Lembra disso? Então, aqui tem 100. Logo, se eu sei que aqui tem 100, então na atividade aqui de ciências também tem 100, tá? Só que tá pedindo para vocês, tá? Marcarem, pintarem. Esse aqui eu vou fazer com vocês, mas assim, eu não vou ficar esperando pintar. E nem vocês vão pintar, ou vocês podem pintar também, pausar o vídeo, pintar para continuar. Ou vocês assistam o vídeo e depois vocês pintem. Então, a gente vai ter que pintar a quantidade de quadrados que representa a água. A água aí da superfície da Terra representa quantos por cento? 71. Então, a gente vai pintar 71 quadradinhos, tá? De azul, tá bom? E a parte que representa a Terra são 29. Vocês que são muito espertos, não vai ficar pintando de um em um. Se eu sei que cada barrinha, né, tem 10, eu conto 7 barrinhas mais um quadradinho, que é igual a 71, e pinto. Depois eu conto 2 barrinhas, tá? Deixa eu mostrar assim para vocês, tá? Então, eu posso pintar, ó, 7 barrinhas mais um, 71. 2 barrinhas mais 9, 29. Se a gente for somar 71 com 29, vai ser igual a 100, que significa o total, tá bom? Tá? Vocês podem usar esse modelo. Ah, tia Cris, mas aí não tá azul e marrom. Sim, porque é um livro do professor e aí fica com as cores diferentes pra gente. Então, assim, eu já tô dando um modelo do que é pra vocês fazerem. Aí vocês façam direitinho, vocês podem dar um certinho pequenininho que a gente já tá fazendo a correção, ok? E a gente aproveitou para relembrar um pouquinho de algumas coisas de matemática, tá bom?
Então vamos lá. Apesar da grande quantidade de água que existe no planeta Terra, a maior parte dela não é própria para consumo das pessoas e de outros seres vivos. Veja a seguir. Própria para consumo significa o quê? Que não pode beber aquela água, tá? Então a porcentagem de água salgada e de água doce na Terra. Então vamos lá. Tudo que está em azul, que é um pedaço bem pequeno, significa 3%, bem pouquinho. É como se naquele quadrado lá que a gente pintou, que tem 100, a gente só pintasse 3. Quer dizer, bem pouquinho, né? Corresponde à terra à água doce que se encontra em rios, lagos, represas, locais subterrâneos e geleiras. Se água doce, então essa água tem açúcar? Não, pessoal, não tem açúcar. Mas a gente chama de água doce, que é água que não é salgada. Poxa, tia Cris, mas eu sei, mas eu conheço minhas alunas e vai ter alguém pensando assim, água doce? A água tem açúcar? Não, é água que não é salgada. É água que vem na torneira, que vem no filtro pra gente beber, ok? Então vamos lá. Cerca de 97% da água da Terra é salgada e se encontra em mares e oceanos. Então, presta atenção. Aonde eu posso encontrar? Isso aí a gente vai marcar. Pode marcar essa parte aí também, tá? Vou marcar aqui. Então, vamos lá. Marca aí tudo que tá nesse quadradinho. Deixa eu marcar o quê? Essa partezinha aqui, ó. Passa em toda essa partezinha aqui, ó. Vocês podem passar o marca-texto, tá bom? Então, vamos lá. Em onde eu encontro água doce? Então, vamos lá. Em rios, lagos, represas, locais subterrâneos e geleiras. Geleira, tia, o que é isso? Geleira, que tem lá no Polo Norte, que a gente vê. Lá, as geleiras, tá? Que são aquelas montanhas de gelo, tá bom? E onde a gente pode encontrar a água salgada? Em mares e oceanos, ok? Vamos lá, 186. A água salgada. Você sabe onde é obtido o sal que utilizamos no nosso cotidiano? O que é cotidiano? No nosso dia a dia, certo? Então, vamos lá. A gente pode encontrar o sal, vamos lá, ao responder a questão anterior, provavelmente você e seus colegas citaram as salinas, como mostra a fotografia a seguir, que é uma salina lá de Arraial do Cabo, tá? Tá vendo esses retângulos que tem aí? É colocado a água do mar, tá? A água do mar vai para ali. Em períodos diferentes, por isso que você tá vendo essas aqui mais branquinhas, tá vendo? Essas mais branquinhas é porque já tá um tempo ali para a água evaporar. Essa daqui um pouco menos e essa aqui ainda tem bastante água, tá vendo? Porque são períodos diferentes para eles recolherem o sal que fica. A água do mar, vocês já foram para a praia e quando vocês saíram da praia e não tomaram banho de água doce sem ser a água do mar e ficaram brincando na areia, vocês já perceberam que a pele de vocês fica com um salzinho, tipo uma areinha branca? Claro, tem a areia da praia também, né? Que você fica sujo. Mas se você sair da água do mar e sentar para secar, por exemplo, para comer o sanduíche na hora que você está na praia com a sua mãe, ou tomar um picolé, e aí o sol vai evaporar aquela água que estava no seu braço. E quando você vai olhar o braço, ele tá com um salzinho, certo? E isso foi pouca quantidade. Você imagina uma grande quantidade de água do mar num lugar, né? Para poder a água evaporar. Então vai ficar o sal. Tia, mas então é aquele sal que a gente come? Não, aquele sal, ele ainda não fica branquinho igual aquele que a mãe compra pra gente. Aquele sal, ele sai ainda sujo, né? Com um pouco de areia, poeira. Aí, os caminhões vão lá, tiram aquele sal, né? Levam aquele sal de que forma, tia? Primeiro vem as pessoas, colocam o sal numa sacola grande. Depois essa sacola, ela vai para os caminhões, vai para a refinaria, para a fábrica, e aí esse sal, ele passa por vários processos, tá? Até ser levado para a gente poder consumir. É diferente, a gente tem o sal grosso que o pai, o avô, a mãe usa no churrasco, a gente tem aquele sal fininho. Hoje em dia a gente tem vários tipos de sal rosa, né? A gente tem vários tipos de sal que aí vai depender de como vai ser trabalhado, né? Como ele vai ser refinado, tá bom? Então, vamos lá.
Em uma salina, a água do mar é armazenada em reservatórios rasos, ou seja, não é fundo, é bem rasinho, é baixo, tá? Onde recebe luz solar diretamente e também fica exposta à ação dos ventos. Nessas condições, a água do mar evapora, passando do estado líquido para o estado gasoso. Quando isso ocorre, o sal presente na água do mar se acumula no reservatório, onde é coletado, passa por alguns processos antes de ser comercializado, que foi o que a tia Cris falou, tá? Esse saquinho aí, é o sal de cozinha que a gente usa no dia a dia, tá? Mas isso aí já está refinado, ou seja, já está pronto para o consumo, tá bom? Agora a gente vai marcar esse último parágrafo, tá bom? Observando o processo de extração do sal a partir da água do mar, podemos perceber que os mares e oceanos são compostos por água salgada. Marcou? A gente já tinha falado na outra página, certo? A água salgada não pode ser consumida diretamente pelos seres humanos ou por outros animais. Vamos marcar esse primeiro parágrafo da 187 também, ok? Então vamos lá. A água salgada não pode ser consumida diretamente pelos seres humanos e por outros animais. No entanto, muitos animais vivem em água salgada, como alguns peixes, baleias, tubarões e estrelas do mar. Tá? Então, se eu perguntar tipos de animais que vivem em águas salgadas, a gente já tem alguns exemplos aí, tá bom? Mar Morto, aí é uma curiosidade, tá bom? Você sabia que entre Israel e Jordânia, que são países de outro continente, tá? Bem longe do Brasil, existe um lago de água salgada? Esse lago é chamado Mar Morto. A água desse lago tem cerca de 10 vezes mais sais dissolvidos do que a água do mar. E essa característica impede o desenvolvimento de animais e de plantas. E é por esse motivo que esse lago é conhecido como Mar Morto, porque não tem nenhum ser vivo que vive dentro dele, tá bom? No mar normal, numa praia que a gente tem aqui no Rio, por exemplo, a gente tem peixes, a gente tem algas, né? Lá não tem nada, tá bom? A grande quantidade de sal da água do Mar Morto permite que os banhistas boiem com facilidade, porque a água é mais densa. É como se quando a gente entra nessa água, é como se parecesse que o nosso corpo ficasse bem levinho. E aí a gente boia, tá bom? Água doce. A fotografia ao lado mostra a nascente do rio, um local onde a água que existe nos lençóis subterrâneos atinge a superfície da terra. Eu já comentei de lençol subterrâneo quando a gente falou da poluição. Lembra que eu falei? Que quem tem casa de praia e aí precisa do poço com uma bomba para puxar água lá do subsolo, né? Então, lençóis subterrâneos são como se fossem rios, né, de água doce que correm embaixo da terra. Existe isso? Sim, existe isso. Em todo lugar? Não, nem em todo lugar, mas existe, tá bom? Como vimos, a água do mar é salgada. No entanto, a água que existe nos lençóis subterrâneos e que atinge a superfície terrestre por meio das nascentes é doce. A água doce das nascentes segue o curso formando um rio, ribeirão ou córrego, tá bom? Página 188, vamos lá. Veja a seguir onde podemos encontrar água doce nos ambientes. Então, onde é que a gente pode encontrar água doce? Porque a água salgada a gente já sabe que são no mar e nos oceanos, certo? Então, a água da superfície da Terra. Vamos marcar, tá bom? A água doce pode ser encontrada na superfície terrestre em rios, lagos e córregos. Continua marcando. A maior parte da água doce que utilizamos em nosso cotidiano provém de rios e lagos. Ela vem de rios e lagos, tá bom? Essa água normalmente é tratada para que se torne própria para o consumo humano, tá? A gente tem aí a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Rio Amazonas. A Lagoa Rodrigo de Freitas, provavelmente alguns já conheçam, tenham passeado por lá. Rio Amazonas não é no Rio de Janeiro, tá bom? Além do consumo humano, a água é utilizada para irrigar plantações na agricultura. Lembra que a gente falou da técnica de irrigação? A técnica de irrigação é para irrigar, molhar as plantas, ok? Com relação à água, ela precisa ser tratada. A gente não pode ir no rio e beber água. Então, a água passa por um processo de tratamento, onde ela recebe cloro, flúor, né? Para que ela chegue à nossa torneira da nossa casa. Mesmo chegando na nossa torneira, ela ainda tem que passar por um filtro para a gente poder consumir, para a gente poder cozinhar os alimentos, tá bom? Agora, água subterrânea. A água subterrânea geralmente é encontrada nos chamados lençóis subterrâneos. Agora, o que são lençóis subterrâneos? Eu já falei, mas tem uma explicação aqui e a gente vai marcar agora, ok? Os lençóis subterrâneos são regiões do subsolo onde a água da chuva que penetra no solo se acumula, formando reservatórios subterrâneos.
Em geral, o ser humano tem acesso a águas subterrâneas por meio de poços e também pelas minas de água. Lembra que eu falei? Aí está o desenho de um poço, tá? De repente, é o que eu falei, né? Quem já foi para casa de praia, ou para quem já viajou para algum lugar mais longe e tal, já conseguiu ver, tá? Então, vamos lá. Geleiras, ó, eu tinha falado antes, a gente vai falar agora também, tá bom? Vamos marcar, que é importante. A maior parte de água doce da Terra está congelada nas geleiras e essa água não é utilizada para o consumo humano porque se encontra no estado sólido. Sólido é o gelo. Lá na geladeira a gente tem água em duas formas. A gente lá no congelador vai encontrar água na caçamba de gelo congelada. Aquela água ali, que é o gelo, ela está na forma sólida. Agora, se eu pegar esse gelo, tirar da caçamba de gelo e colocar lá em cima da pia e esquecer, quando eu voltar, vai ter gelo? Não, ele vai ter derretido e se transformado em água, no estado líquido, certo? Ok? Continua marcando então. A água doce também está presente no solo, no ar, nas plantas, no ser humano e em outros animais. Como é que a água doce tá no ar? Ela está em partículas pequenininhas que, por exemplo, quando eu falo, essas partículas de água, elas saem, né? Que é como se fosse o vapor. Por isso é tão importante o uso da máscara nesse período que a gente está vivendo. Porque quando a gente coloca a máscara, quando a gente está falando com a outra pessoa, essas gotículas, essas partículas de água, elas ficam presas ali na máscara, né? Do mesmo jeito que a da outra pessoa, quando ela está usando a máscara, ela não vai passar pra gente. E aí também é importante o quê? Usou a máscara, chegou em casa, tem que lavar essa máscara com água, sabão, né? E colocar para secar, entendeu? Então a gente encontra partículas de água no ar, o nosso corpo, né? Eu toda hora faço assim, por quê? Porque quando eu sou aqui, ó, cria o quê? O suor. O suor é partícula de água também. E o nosso corpo também ele é formado por água. Tanto que é importante a gente ingerir bastante água ao longo do dia, tá bom? Plantas e animais também têm água, tá? Então vamos lá, 190 para os exercícios. O que a gente vai fazer? Eu vou explicar e vou corrigir. Dá o pause, faz. Eu vou confiar em vocês que vocês vão parar, fazer. E aí depois a gente faz a correção. Tá combinado? Porque assim a gente consegue aprender. Vocês estão longe de mim, eu preciso confiar que vocês tentem fazer. Quando a gente tenta, quando a gente tem boa vontade, a gente aprende, tá bom? Então vamos lá. A fotografia abaixo mostra a foz do rio Ceará-Mirim, local onde suas águas se encontram com as águas do mar, do Oceano Atlântico, em Extremóis, no Rio Grande do Norte. Escreva nos locais indicados na fotografia se a água é salgada ou doce. O que eu vou combinar com você? Dá um pause agora no seu vídeo, faz a página 190 e a página 191, tá? Faz. E aí, quando você acabar, você dá o play de novo e a gente faz a correção. Tá combinado? Eu vou prosseguir e aí vocês façam, tá bom? Então, vamos lá. Então, a água salgada, ela vai se encontrar onde está o mar. Então, a primeira água que vocês vão completar aqui, ó, a primeira aqui vai ser o quê? Água salgada. E o segundo, água doce, tá bom? Embaixo, escreva em cada situação a atitude que contribuiu para economizar água. Então, vamos lá. Na letra A, eu vou dar uma resposta, mas não precisa ficar exatamente igual a minha. Na letra A, está mostrando o quê? Armazenar a água da chuva em cisternas. Guardar a água da chuva em caixas d'água. Economizar a água da chuva. São respostas possíveis para a letra A, tá bom? Letra B. O que ele está fazendo? Ele está escovando o dente, a menina está escovando o dente, mas a torneira está aberta? Não. Então, o que ela fez? Fechar a torneira ao escovar os dentes. A menina deixou a torneira fechada para economizar a água. A menina fechou a torneira enquanto escovava os dentes. São possíveis respostas, tá bom? Mas que tem o mesmo significado, tá?
tem o mesmo efeito, tá bom? Letra C. Manter o chuveiro fechado ao se ensaboar, né? Fechar o chuveiro enquanto se lava o cabelo, enquanto está acabando de ensaboar o corpo, tá bom? Letra D. O que ele está fazendo? Ele está reutilizando a água da máquina de lavar para lavar a calçada, reutilizar a água da máquina de lavar para molhar, de repente, a planta ou alguma coisa que tenha para lavar, que ele consiga lavar, né? A garagem, alguma coisa assim, a calçada da rua, tá bom? Essa é a forma de economizar água, tá bom? Vamos lá. 3. O aquífero Guarani é um grande reservatório de água subterrâneo que atinge parte da Argentina, do Brasil, do Paraguai e Uruguai. São países da América do Sul, tá? Tia, que lugares são esses? Lá no final do livro, todos os livros têm. Ó, nós temos aqui, todos os módulos têm. A gente pediu para colocar no caderno, né? Geografia, história, né? E quem quiser pode destacar e colocar no seu quarto, tá? Na geladeira, no quarto, tá? A gente tem esse e a gente tem esse aqui também, tá? Vocês podem destacar e colocar em algum lugar que vocês possam visualizar, porque a gente visualiza e a gente aprende, tá bom? Oi, aqui, vamos lá. A maior parte desse reservatório fica no Brasil. A água do aquífero Guarani, ela é de um reservatório subterrâneo. Então, se ela é de um reservatório subterrâneo, a gente já aprendeu que essa água vai ser o quê? Doce, ok? Quem for corrigindo, quem já fez, já está feito, eu estou confiando em vocês. Vocês estão corrigindo, já pode dar o certo, por favor, tá bom? A ilustração a seguir mostra como se forma um reservatório de água subterrâneo. Escreva cada indicação da imagem com a letra da explicação. Então, a água da chuva atinge a superfície da terra. É o primeiro quadradinho. Já vou mostrar para vocês. Letra B. A água que atinge a superfície terrestre penetra entre as partículas de solo. Letra B vai ser o quadrado do meio. E a letra C, que vai ser o último quadrado, ao atingir a camada de rochas impermeáveis no subsolo, a água que atravessou o solo fica acumulada, formando os grandes reservatórios, tá bom? Vai ficar assim, ó. A, B e C, tá bom? Vamos lá. Explique com suas palavras como a água do aquífero Guarani pode ser coletada para a utilização do ser humano. Então, como é que eu vou tirar a água do solo? Eu já falei para vocês. Como é que a gente faz? É necessário fazer um poço artesiano e utilizar uma bomba para puxar a água do subsolo para a superfície do solo, ok? Então, é necessário a perfuração do solo para a criação de um poço artesiano e a utilização de uma bomba para puxar essa água do subsolo para o solo, ok? Quem escreveu de forma diferente, mas que tem coerência, tem a ver com o que a tia Cris falou, tá certo também, tá bom? Tá? Vamos lá. Letra B. Uma das ameaças do aquífero Guarani é a contaminação da água causada principalmente pelas atividades agrícolas e industriais. Converse com os colegas sobre a maneira que dessas atividades podem contaminar o aquífero Guarani. A gente já conversou um pouco sobre isso, quando a gente falou sobre a poluição do solo, né? Que o lixo, aquele churume, ele penetra no solo e ele contamina a água. Essa água contaminada pelo lixo, por esgoto, né? Ela vai chegar contaminada para o homem e vai fazer mal, tá bom? Então, por hoje é só. A gente vai tentar fazer uma matéria por dia, porque vai levar mais tempo, certo? Essa aula tem aí 30 e pouquinho, né? 29, 30 minutos. Então, a gente vai tentar fazer uma aula que a gente possa aproveitar o máximo dessa aula, mesmo que ela dure um pouquinho mais, ou seja, ela vai durar o tempo do que a gente fazia em 2, mas para que vocês possam aproveitar mais. Qualquer dúvida, manda mensagem para o nosso e-mail, tá? O e-mail terceiroano ije@gmail.com, tá bom?
manda para lá, se tiver dúvida, tá? Que a gente vê e responde. O e-mail é utilizado por mim e pela Luciana, tá? Quando for para eu responder ou ela responder que seja algo mais pessoal para uma ou para outra, a gente vai assinar o nosso nome, mas a gente está sempre tomando conta e ajudando as duas turmas, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma semana maravilhosa, tá bom? Um beijo.